Oi pessoal, bem-vindos à nossa videoaula dessa semana. Espero que todo mundo esteja bem de saúde, todo mundo esteja se cuidando bastante. Vamos torcer para essa pandemia parar de uma vez, né? Mas vamos lá, vamos começar a nossa aula hoje. Nossa aula hoje é sobre estrutura atômica. Acho que o nome já é bem sugestivo, vocês estão vendo que a gente vai falar a respeito de átomos. E sempre que a gente vai falar a respeito de átomos, é bom vocês entenderem uma coisa. Átomo é praticamente uma das menores partículas do universo. Ela não é uma das menores, nós vamos ver depois por quê, porque ela é formada por partículas menores que ela ainda, mas a matéria que a gente conhece é constituída por átomos. Hoje nós vamos ver um estudo dos modelos atômicos que explicaram a evolução da teoria atômica. Vamos ver como é que a gente estuda os átomos hoje, quais são as partículas fundamentais, tem um monte de coisa bem legal então, tá? O formato da nossa aula hoje é um pouquinho diferente, hoje vocês vão ter uma tela passando aqui tudo que eu estiver explicando para vocês, e a gente vai... Vamos lá, vamos começar a nossa aula então. Gente, estrutura atômica, modelos atômicos. Modelos atômicos foram modelos que, a partir do século XVIII, os cientistas começaram a criar modelos para explicar a existência de uma partícula que explicasse do que a matéria era formada. Isso aí já era uma coisa que desde lá da Grécia Antiga já haviam filósofos que tentavam entender do que será que a matéria é formada. Só que na época, na Grécia Antiga, apesar dos filósofos terem bastante conhecimento teórico, não se tinha tecnologia, óbvio, há 3.000 anos atrás não se tinha tecnologia para se explicar essas essências da formação da matéria. Mas foi lá nessa época que surgiu a expressão, o termo átomo, e o termo átomo significa algo que não pode ser dividido. Hoje a gente sabe que esse termo não se encaixa muito bem naquilo que é um átomo, porque o átomo pode ser dividido. Mas o primeiro modelo atômico que se tem realmente notícia, não notícia, mas assim, que foi considerado modelo atômico, foi o modelo proposto pelo cientista John Dalton, que nós vamos ver daqui a pouco, que recuperou, ele trouxe lá da época da Grécia Antiga, esse conceito de constituição da matéria, a matéria ser constituída por átomos, tá? Então aqui nesse primeiro slide que vocês estão vendo, aqui fala-se um pouquinho justamente dessa parte inicial, da tentativa do homem de explicar a constituição da matéria, e logo em seguida nós vamos falar do modelo atômico de John Dalton. Cada modelo atômico tem a sua época e tem as suas características principais. O modelo atômico de John Dalton é de 1808 e algumas partes importantes, hipóteses importantes do modelo atômico dele. Primeira, a matéria é constituída de átomos que são partículas indivisíveis e indestrutíveis. Aí está o grande erro do modelo atômico de Dalton, que é justamente a palavrinha indivisível. Modelos que vieram 100 anos depois provaram que o átomo poderia ser dividido. Mas esse aí foi o pontapé inicial dos modelos atômicos, né? Outras coisas que Dalton também falava no seu modelo atômico, que átomos de um mesmo elemento químico são idênticos em massas e propriedades, que as substâncias são formadas pela combinação de diferentes átomos na razão de números pequenos e que reações químicas envolvem somente combinação, separação e rearranjo de átomos. Esse modelo ele ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar, justamente porque é uma bola de bilhar, uma bola de sinuca, uma bola teoricamente maciça. Então, para a história, ele passou com essa definição do modelo da bola de bilhar. Aqui, então, nós temos as principais hipóteses do modelo, depois vocês vão dar uma olhadinha com mais calma para entender melhor a explicação desse modelo, tá, gente? Isso em 1808. Depois, lá para o final do século, o século XIX, no caso, 1897, apareceu um novo modelo atômico, o modelo atômico de Thomson, que foi justamente baseado na... Deixa eu até dar uma lida aqui para vocês. Na década de 1850, o cientista William Crookes desenvolveu um dispositivo chamado de ampola de raios catódicos, que em determinadas condições, quando submetido a uma corrente elétrica, permite observar a produção de raios luminosos que saem da extremidade da ampola com um polo negativo e caminham para a outra extremidade com um polo positivo. O físico inglês Joseph John Thomson realizou uma série de experiências com as ampolas de Crookes e em uma delas inseriu dois polos, positivo e negativo, na região por onde passavam os raios catódicos. Ele observou que os raios sofriam um desvio na direção do polo positivo. Concluiu então que os raios catódicos são constituídos de cargas elétricas negativas transportadas por partículas de matéria, todas idênticas, presentes em todos os átomos de qualquer elemento chamadas elétrons.
Então, em 1897, Thomson teorizou o átomo como uma esfera de carga positiva na qual estão incrustados os elétrons de carga negativa. A primeira partícula, então, que foi teorizada com sucesso pela ciência foi justamente a descoberta dos elétrons graças a esse tubo de raios catódicos. Aqui nós temos o cientista William Crookes, que foi o idealizador desses tubos, e aqui nós temos o cientista Joseph John Thomson. E o modelo atômico de Joseph John Thomson, aquele que a gente pode ver no finalzinho, pelo formato, até me lembrou o coronavírus agora, mas não tem nada a ver, tá? Pelo formato ele passou para a história como modelo de pudim de passas, onde uma esfera de carga positiva era rodeada por por elétrons com carga negativa, tá, gente? Esse é o segundo modelo atômico que a gente pode definir como modelo atômico. Mas vamos então para o modelo atômico que começou a dar uma revolucionada aí na questão do átomo, o modelo atômico de Rutherford. Esse modelo atômico só foi possível graças à descoberta pelo físico alemão Röntgen em 1895 de um fenômeno por ele chamado de raio-x. Tal fenômeno foi estudado posteriormente por cientistas como Antonin-Henri Becquerel e pelo casal Marie e Pierre Curie. Consistia no fato de que alguns elementos químicos emitem naturalmente radiação. Mais tarde, esse fenômeno ficou conhecido como radioatividade. O físico neozelandês Ernest Rutherford realizou um experimento utilizando uma amostra de polônio, metal radioativo, em que um aparelho preparado para a experiência emitia radiação, partículas alfas positivas, contra uma fina lâmina de ouro. A maior parte das vezes, o feixe luminoso que se formava devido à radiação ultrapassava pela lâmina, refletindo do outro lado. Uma pequena parcela desviava sua trajetória e uma outra parcela retornava para trás. Ele concluiu que o desvio das partículas alfa no experimento era resultado de sua aproximação de cargas positivas, e somente uma pequena fração das partículas sofria desvio. Rutherford criou então em 1908 um novo modelo que dizia: o átomo é constituído de duas regiões, uma central denominada núcleo, formada por partículas positivas que foram chamadas de prótons e por partículas negativas chamadas de nêutrons, que daria estabilidade às cargas positivas, e outra região ao redor da área central, que ele chamou de eletrosfera, formadas por partículas carregadas negativamente, os elétrons. Apesar de muito trabalho, os nêutrons só foram comprovados posteriormente, em 1932, pelo inglês James Chadwick. Só para lembrar vocês, o modelo atômico de Thomson já tinha os elétrons, que são essas bolinhas amarelinhas, mas elas estavam incrustadas na esfera positiva, de carga positiva, que seria o átomo, certo? No modelo atômico de Rutherford, começou a haver uma mudança. A mudança é o seguinte: essa regiãozinha central aqui foi o que ele chamou de núcleo. Nesse núcleo haviam partículas com cargas positivas, rodeado por elétrons girando em torno desse núcleo, numa região chamada eletrosfera, e tudo isso aqui ficava estabilizado pela presença de uma partícula que foi descoberta só alguns anos depois, algumas décadas depois, em 1932, que foram os nêutrons. Mas então o modelo de Rutherford, que é esse cidadão que está aqui no alto, ele criou o átomo mais ou menos como começou a se desenvolver no começo do século XX, que é o átomo formado por duas regiões, a região do núcleo e da eletrosfera. Aqui tem o experimentozinho que o Rutherford fez, onde o desvio das cargas, ele tinha aqui dentro dessa caixinha um metal polônio, e a emissão das partículas alfa, elas iam retas até o final da placa, ou elas desviavam e algumas batiam e retornavam. Foi justamente com essa experiência, que é uma experiência um pouquinho complexa, mas que ele conseguiu concluir a existência dessas partículas de carga positiva. Aqui está o casal Curie, que é um casal francês que estudou bastante o fenômeno da radioatividade. E assim a gente já está com o modelo atômico de Dalton, o modelo atômico da bola de bilhar, aquele de o átomo ser maciço e indivisível, o modelo atômico de Thomson, aquele do pudim de passas, onde tinha elétrons incrustados no átomo,
elétrons com carga negativa, e agora o modelo atômico de Rutherford, onde nós temos um núcleo que tem prótons e nêutrons, os prótons com carga positiva e os elétrons girando em volta do núcleo, na eletrosfera, com carga negativa. Tudo isso aí estabilizado pela presença dos nêutrons, que até esse momento ainda não haviam sido comprovada a existência deles, ainda era teorizado. O modelo atômico de Rutherford e Bohr. Esse modelo atômico aqui é um que a gente vai estudar assim que a gente terminar essa primeira parte da estrutura atômica. A gente vai falar do modelo atômico de Rutherford e Bohr através da história das camadas eletrônicas, que você já deve ter ouvido falar lá no nono ano. K, L, M, N, O, P, Q. Esse modelo atômico de Rutherford e Bohr ele vai nos ajudar a gente a fazer a distribuição dos elétrons na eletrosfera do átomo em seguida. Aqui fala que o físico dinamarquês Niels Davis Bohr aperfeiçoou o modelo de Rutherford e desenvolveu um novo modelo em 1913, conhecido como modelo de Rutherford e Bohr, o qual representava os elétrons girando em órbitas representadas pelas letras K, L, M, N, O, P, Q. Esse modelo não representa adequadamente o movimento dos elétrons, pois eles sabemos que eles não giram em órbitas. Um complemento do assunto, mas vamos por partes então, tá? Gente, baseado nisso que a gente falou até aqui, eu montei um esqueminha aqui, onde eu mostro aqui para vocês o principal que a gente viu até agora. Esse aqui é um desenho que você já deve ter visto algumas vezes, que seria uma representação de um átomo, tá? E essa representação tem uma região central, onde tem o núcleo. No núcleo nós temos prótons e nêutrons, e girando em volta do núcleo nós temos os elétrons, que estão na região chamada eletrosfera. Nesse quadrinho aqui a gente tem as principais características do elétron, do próton e do nêutron, a região onde eles estão, quais são os símbolos que eles vão assumir agora para nós, quais são as suas cargas, as suas massas, só para resumindo mesmo. Então, no núcleo do átomo nós temos os prótons e os nêutrons. O próton vai ser representado, a gente vai ver daqui a pouco, pela letrinha P minúsculo, os nêutrons pela letrinha N minúsculo, e na eletrosfera nós temos os elétrons que vão ser representados pela letrinha E minúsculo. Questão de carga. A partir de agora a gente vai ver que o próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa, por isso esse um mais e esse um menos. E o nêutron, como o nome já sugere, sem carga, tá? A questão ali das massas, é importante a gente entender o seguinte: prótons e nêutrons, eles têm massas iguais. O elétron tem uma massa extremamente menor do que a massa do próton e do nêutron. Por isso que foi colocado assim, ó, a massa do próton e do nêutron corresponderia a 1. A do elétron, 1 dividido por 1840, ou seja, 1840 vezes menor do que a massa do próton e do nêutron. Esse quadrinho aqui é onde aparecem os símbolos de alguns elementos, quantos prótons, quantos nêutrons e quantos elétrons eles têm. Mas a gente vai ver isso aí através de exercíciozinhos que vão ter daqui a pouco. Gente, essa parte aqui é importante, porque essa parte aqui é de onde vão sair as informações para a gente conseguir resolver os primeiros cálculos dessa parte aqui do assunto, tá, gente? As principais características do átomo. Eu queria que vocês reparassem que eu botei várias letras aqui, essas letras são representativas de tudo que a gente vai precisar usar agora, tá, gente? Z, A, P, N e E. P, N e E eu tinha falado com vocês ainda há pouco, né? Número de prótons, número de nêutrons e número de elétrons. Só que apareceram duas letras agora também. A letra Z maiúsculo e a letra A maiúsculo. Z maiúsculo, número atômico. A maiúsculo, número de massa. Vamos ver isso aqui nos conceitos de número atômico e número de massa para a gente entender direitinho. Primeira coisa, número atômico. Número atômico é um número que indica a quantidade de prótons existentes no núcleo de um átomo. Então, Z, que é o número atômico, é o número de prótons que um átomo tem. Então, pensando que Z é o número de prótons, eu coloquei aqui a igualdade. Ó. Z é igual a P, ou seja, o número atômico, que é o Z, é igual ao número de prótons, que é o P. Mas eu acrescentei mais uma coisinha ali. Z e P, que é número atômico igual ao número de prótons, também vai ser igual ao número de elétrons. Como assim? Se um átomo tiver 5 prótons no seu núcleo, ele vai ter 5 elétrons girando em volta desse núcleo. Se um átomo tiver 30 prótons no seu núcleo, ele vai ter 30 elétrons girando na sua eletrosfera. Isso quando eu falar de átomo. Na próxima tela vocês vão ver que vai ter uma nova coisinha que vai aparecer para diferenciar só essa questão do elétron. Mas por enquanto,
Z, P e E, ou seja, número atômico, número de prótons e número de elétrons, é a mesma coisa. Se eu tiver 5, vai ser 5 e vai ser 5. 5, 5, 5. Segunda coisa que apareceu aqui, número de massa. Número de massa, que é representado pela letra maiúscula A, é a soma do número de prótons e do número de nêutrons presente no núcleo de um átomo. É importante a gente entender o seguinte, a massa de um átomo está concentrada no seu núcleo. O que é que a gente tem no núcleo? Eu falei para vocês na outra tela. No núcleo a gente tem prótons e nêutrons. Por isso, o número de massa, ou seja, o que determina a massa de um átomo, é a soma da massa dos prótons e dos nêutrons. Então, o número de massa é P mais N. E o elétron? O elétron não conta para a massa? A massa do elétron eu tinha falado para vocês, né, gente? Ela é 1840 vezes menor do que a massa do próton e do nêutron. Por isso que ela não interfere na massa do átomo. Então, a massa do átomo, que está concentrada no núcleo, é a soma da massa do próton mais a massa do nêutron. Por isso, o número de massa é P mais N. Vejam que eu já acrescentei algumas coisinhas aqui a mais, né, gente? Como eu sei que P e E são iguais a Z, eu botei fórmulas um pouquinho diferentes ali, ó. A igual a P mais N, ou A igual a Z mais N, ou A igual a E mais N. Questão de massas ali, de números que a gente tiver, a quantidade vai ficar, por exemplo, se o átomo tiver 5 prótons, o número atômico dele é 5 e o número de elétrons deles é 5. Então, o número de massa vai ser a soma desses aí. Outra que eu coloquei aqui, fiz uma mudança na fórmula, aqui, ó. A igual a P mais N. Então, N, que é o nêutron, é a massa menos o número de prótons. Fiz uma variação da fórmula. Quer dizer, então, aqui, se eu não tiver o número de nêutrons, mas tiver o número de massa e o número de prótons, eu consigo calcular o número de nêutrons fazendo variações na fórmula. E tem mais outras formulazinhas aqui para vocês entenderem. Mas as importantes, Z igual a P mais Z, A igual a P mais N, N igual a A menos P. Outra coisa que eu botei aqui embaixo, elemento químico. Elemento químico é o conjunto formado por átomos de mesmo número atômico. Isso aqui, quando a gente começar a estudar a tabela periódica, vocês vão entender um pouquinho mais a questão do elemento químico, mas eu queria que agora vocês atentassem para uma coisa. Esse X e esse Y aqui, eu inventei. Tem até elemento Y na tabela, mas aqui eu inventei só para simbolizar o que eu quero explicar para vocês. A partir de agora, a gente vai ver que sempre que eu representar um elemento químico, eu vou representar pelo símbolo, pela letra que representa aquele elemento. Por exemplo, C é o carbono, O é o oxigênio, Al é o alumínio, coisas que a gente vai ver nos exemplos daqui a pouco. Mas nós vamos ver que às vezes, quando eu estiver representando esses elementos químicos, eu vou colocar números em volta do símbolo do elemento. E esses números vão obedecer essa regra aqui, gente, ó. Na esquerda, embaixo, sempre vai ser o Z. Ah, mas Z não é número, Z é letra. Mas eu disse para vocês que Z é o número atômico. Então, o número que estiver representado aqui embaixo, à esquerda, no elemento, vai ser um número atômico. E se eu sei que é o número atômico, eu já sei que é o número de prótons e já sei que é o número de elétrons. Outra coisa, no alto à esquerda vai aparecer o número representado pela letra A, ou seja, a massa. Quer dizer, então, quando aparecer um númerozinho aqui no alto à esquerda, vai corresponder ao número de massa. Eu coloquei uma variação aqui, ó, que às vezes o A aparece na direita também. Mas nós vamos ver daqui a pouco que aqui na direita também pode ter uma outra informação, por isso que geralmente a massa está colocada aqui no alto à esquerda. Só para relembrar. O elemento está aqui representado, embaixo vai ter um número que vai ser o número atômico, que pode ser também o número de prótons e até então o número de elétrons também. Em cima teremos o número de massa, que vai estar representado no alto à esquerda, às vezes, eventualmente, no alto à direita. Beleza. Próxima tela importante, semelhanças atômicas. Semelhanças atômicas quer dizer o quê? O que um átomo pode ter igual a outro átomo. Beleza. Eu botei aqui palavrinhas que são, alguns já viram isso aí no nono ano também, tá? Isótopos, isóbaros e isótonos. O que seriam isótopos? O conceito que eu botei para vocês. Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico, ou seja, o Z, por pertencerem ao mesmo elemento químico, mas diferentes números de massa.
Então, gente, só para ver aqui, ó, lembra que eu falei para vocês a questão dos números representados no símbolo do elemento? Aqui eu botei uma sequenciazinha aqui, ó. 3 vezes representado Mg. Para quem não sabe, o elemento Mg é o magnésio. Embaixo do Mz está o número 12, 12, 12, porque o átomo de magnésio apresenta 3 isótopos. Ele possui 3 isótopos. Todos eles são magnésio, mas eles têm uma coisa de diferente. As massas são diferentes. Mas como todos os 3 são de magnésio, o Z, que é o número atômico, tem que ser igual. Então, magnésio, os isótopos apresentam o mesmo número atômico. Reparem que os 3 estão com o mesmo número atômico, mas têm massa diferente. Então, esses são isótopos, quando o número atômico é o mesmo. Isóbaros. Isóbaros são átomos que apresentam números atômicos diferentes, mas têm o mesmo número de massas. Só para vocês entenderem, os isótopos sempre vão ser do mesmo elemento químico. Por isso que aqui eu botei magnésio, 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 porque sempre vai ser o mesmo número atômico. Mas os isóbaros não são do mesmo elemento químico, porque o número atômico deles é diferente. Mas eles, apesar de não terem o mesmo número igual aqui embaixo, o número de massa deles vai ser igual. Ó. Cálcio e argônio. Número atômico do cálcio, 20. Número atômico do argônio, 18. Mas a massa dos dois é a mesma. Massa do cálcio 40, massa do argônio 40. Então, quando eles apresentam um número de massa igual, vão ser chamados de isóbaros. Só para relembrar, número atômico igual, isótopos. Número de massa igual, isóbaros. Isótonos são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Como assim o mesmo número de nêutrons? Reparem uma coisa, eu botei 2 exemplos aqui, ó, nitrogênio e carbono. Número de baixo do nitrogênio, ou seja, o número atômico é 7, do carbono é 6. Se um é 7 e outro é 6, eles não são isótopos. Número de cima do nitrogênio, 14, do carbono, 13. Se um é 14 e outro é 13, não são isóbaros. Tá, mas o que eles têm de igual? Quero mostrar para vocês uma coisa aqui da outra. Ó. Nêutron. Nêutron é igual ao número de massa menos o número atômico. Ou seja, o número de massa menos o número atômico. O de cima menos o de baixo. Quer dizer, então, se eu pegar aqui o nitrogênio, o número de massa dele é 14, o número atômico é 7. 14 menos 7 me dá 7 nêutrons. Carbono, número de massa 13, número atômico 6. 13 menos 6, 7. Ó, o número de nêutrons dos dois é igual. Então, só para relembrar, isótopo, mesmo número atômico, que é o mesmo número de próton. Isóbaro, mesmo número de massa. E isótono, mesmo número de nêutron. Tá, como é que eu faço para diferenciar um do outro só assim por conceito? Gente, isótopo, que é o mesmo número atômico igual, o número atômico é o próton. Quer dizer, então, é o único dos 3 que tem a letrinha P. Então, os isótopos têm o mesmo número de prótons. Isóbaros, que é o número de massa, massa representado pela letra A. É o único que tem a letrinha A no meio. Então, isóbaro é o número de massa que é igual. Isótono, que é o número de nêutrons que é igual, o único que tem a letrinha N no meio. Isótonos, então, número de nêutrons. Eu tinha falado para vocês uma coisa. Eu disse para vocês, ó, que às vezes a massa pode estar aqui na direita ou na esquerda. Mas eu falei que também nem sempre está na direita por causa de uma coisa. E a coisa que eu vou falar agora para vocês é o seguinte. Z, P e E são o mesmo valor quando a mesma quantidade. Se o número atômico é 12, o número de próton é 12, o número de elétron é 12. Isso quando for um átomo. Mas pode acontecer disso aqui, ó. Eu não vou falar de um átomo, eu estiver falando de íon. Íon você já deve ter ouvido falar também, porque você já deve ter ouvido falar dessas duas palavrinhas aqui, ó, cátions e ânions. Tá, mas o que é um íon? Íon é uma espécie química que apresenta um número de prótons diferente do número de elétrons. Então, até então, Z, P e E tinham o mesmo valor. Só que agora eu estou dizendo para vocês que o número de elétrons vai ser diferente. Então, Z vai ser igual a P, mas vai ser diferente de E.
Existem dois íons que a gente vai estudar, os cátions e os ânions. O cátion é o íon positivo, o ânion é o íon negativo. Como é que eu vejo a representação do cátion e do ânion, do íon positivo e do negativo? A gente vê nisso aqui, gente. Ó. No alto à direita, eu botei aqui, ó, 2+. No alto à direita, eu botei o sinalzinho de menos, um menos. Quer dizer, então, quando tiver no alto à direita do símbolo do elemento um númerozinho com um sinal de mais ou de menos, trata-se de um íon. Se o sinalzinho for positivo, eu estou falando de um cátion. E se for um cátion, eu estou dizendo que ó, os cátions formam-se quando um átomo perde um ou mais elétrons. Tem gente que faz confusão com isso aí pelo seguinte, o íon positivo, que é o cátion, representa perda de elétron. Apesar do sinal ser de mais, o que está acontecendo ali é uma perda de elétrons. E o ânion, que vai ter sinal negativo, ele apresenta ganho de elétron. Tá? Como é que eu vejo isso aí na prática? Olhem para cá. Magnésio, o número atômico dele é 12. Quer dizer, então, ele tem número atômico 12, ele vai ter 12 prótons. Se não tivesse essa carguinha aqui em cima, ele teria 12 prótons, número atômico 12 e 12 elétrons. Mas a partir do momento que eu simbolizei aqui 2+, eu quis dizer que ele está perdendo 2 elétrons. Se ele está perdendo 2 elétrons, ele vai ter número atômico 12, número de prótons 12, mas ele tem 10 elétrons. Por que 10? Porque ele perdeu 2. É o que está representado aqui, tá? Os elétrons dele são 10. Ele perdeu 2 elétrons quando estava representado 2+. Lá naquele lado, o flúor, número atômico 9, mas eu botei um -1 em cima. Quer dizer, então, se eu botei -1, eu estou dizendo que aquele 1 ali tem a ver com os elétrons. Mas o número atômico dele é 9, é porque ele tem 9 prótons, mas agora ele ganha um elétron. Então, na verdade, ele não tem 9 elétrons, ele vai ter 10 elétrons, porque ele ganhou um elétron, porque ele é um íon negativo, ele é um ânion. Nesse conceito, a gente consegue chegar numa quarta semelhança atômica, que é a semelhança atômica que fala dos átomos ou íons isoeletrônicos. Como assim isoeletrônicos? Isoeletrônicos, o nome já está sugerindo, né? Eletrônicos tem a ver com elétrons, são átomos e íons que apresentam a mesma quantidade de elétrons. Por exemplo, Na, 11 prótons, 23 de massa, mas tem um mais ali em cima. Se ele tem 11 prótons com mais, ele está perdendo um elétron. Então, ele não tem 11 elétrons, ele tem 10 elétrons. Segundo exemplo, um oxigênio aqui com número atômico 8. Ele teria 8 elétrons, mas tem um 2 menos ali em cima. 8, 2 menos, menos ganha. 8 com 2, 10. Esse tem 10 elétrons e esse tem 10 elétrons. E esse aqui que não tem carga em cima, ó, mas tem número atômico 10, também tem 10 elétrons. Então, se vocês repararem, essas três espécies químicas aqui, todas elas têm 10 elétrons. Se elas têm 10 elétrons, eles vão ser isoeletrônicos. Aqui no final, aqui, eu botei um quadrinho ilustrativo só para dizer ó, que os isótopos têm número atômico igual, massa diferente, próton igual, nêutron igual e elétron igual. Os isóbaros, a massa, o número atômico, tudo for laranja escuro ali, quer dizer que é igualdade. O que não for laranja escuro ali é porque é diferente, tá, gente? Pessoal, essa aulinha aqui é uma aulinha que ela requer bastante atenção. E a lista de exercícios que eu deixei para vocês, se não me engano são 9 exercícios, vocês vão ter que dar uma olhada boa nessa explicação aqui e principalmente aprender a usar isso aqui, gente. Ó. Aprender a usar essas fórmulas. E a maior parte dos exercícios que eu passei para vocês, além de usar essas fórmulas aqui, vocês vão ter que ver bem esses conceitos aqui. A listinha que eu vou deixar para vocês é para vocês praticarem. Vocês vão quebrar a cabeça um pouquinho para fazer, alguns vão conseguir fazer todos, não vão fazer todos, vão pesquisar um pouco. Mas na aula da semana que vem eu vou corrigir todos os exercícios para vocês com bastante detalhezinhos, bastante explicação, como eu faria na sala de aula para vocês, tá? Mas eu quero que vocês aproveitem bastante essa explicação. Esse material vai estar disponível para vocês, esses slides que eu passei aqui vão estar disponíveis para vocês lá eu vou mandar para vocês no
no Google Sala de Aula, no Classroom, tá? Então vocês podem consultar esse material, vai ter uma listinha de exercícios lá para vocês praticarem. O que conseguirem fazer, beleza, se não conseguirem, se quiserem entrar em contato comigo pelo e-mail, podem me chamar, que eu puder ajudar, eu ajudo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse formato de aula, não é a mesma coisa como na sala de aula, né, gente? Mas é melhor do que a gente ficar sem se ver e sem se falar, né? Espero que passem uma boa semana. Não precisa me retornar a lista de exercícios, mas procurem fazer, deem uma pesquisadinha, deem uma olhadinha na explicação e qualquer coisa a gente se fala. Até semana que vem então, gente.